Rádio Independente. Direto ao ponto. E agora, no quadro Direto ao Ponto, a gente vai conversar com o diretor da Fundação Napoleão Rio e do Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. O tema da fala de hoje é: esse ano dobre o seu próprio paraquedas. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Elis? Bom dia, feliz ano novo para nós, né? Bom dia, Ricardo Sander, Luan, que eu já chamei de Luazito aqui, já ficou todo feliz, hein? Bom dia, queridos ouvintes. Sabe, Elis, Ricardo e queridos ouvintes, que durante esses últimos dias eu estive no litoral norte e estive em Capão da Canoa num determinado momento com toda a família e nós fomos comer um crepe, o tradicional crepe de Capão, né? Quem Tem não? Várias, né? E quando nós chegamos lá numa creparia, daquelas da praça ali, nós percebemos que tinha um senhor usando um boné, um senhor com um pouco mais de idade, e ele estava conversando entusiasticamente com a atendente lá. E ele não percebeu a nossa chegada, nós paramos alguns segundos ali na fila, e ele, um senhor muito simpático. E talvez algumas outras pessoas achariam aquela situação inconveniente por ele estar conversando com a pessoa que deveria estar trabalhando, enfim. Nós mantivemos a simpatia e fizemos o nosso pedido. E enquanto as pessoas estavam preparando o nosso pedido, o nosso crepe, a minha família buscou um lugar próximo a uma quadra de vôlei lá, e eu e o meu genro, o Germano, ficamos ali esperando os pedidos ficarem prontos. Nisso a gente observou que tinha um detalhe importante no boné daquele senhor. Era um símbolo das mais elevadas categorias do exército. E o Germano, que é o meu genro, ele quer seguir carreira militar e ele comentou comigo: Gustavo, aquele símbolo daquele boné ali é um símbolo muito interessante. E aí nós resolvemos puxar assunto, né? Puxar uma conversa com aquele senhor. E nós perguntamos se aquele senhor, ele era um militar, se ele seguia carreira militar. Ele disse que não, que era um servidor público e que aquele boné era do filho dele, que há aproximadamente 10 anos atrás ele estava fazendo toda uma exuberante formação militar, até que ele foi fazer um curso de paraquedismo no Peru, junto com alguns amigos, e tudo aconteceu muito bem no primeiro dia, tudo aconteceu muito bem no segundo dia, e no terceiro dia, por uma falha, quando o filho dele saltou do paraquedas, o paraquedas não abriu. Então, naquele momento ele encheu os olhos de lágrima e falou que toda vez que ele tinha oportunidade de usar aquele boné, era uma homenagem, uma forma de homenagear o filho dele, que ele teve que receber de volta do Peru. Naquele momento nós fizemos algumas reflexões a respeito da nossa própria vida. Nem sempre nós devemos delegar tudo na nossa vida. Tem coisas que não são delegáveis, como por exemplo dobrar o nosso próprio paraquedas. Afinal de contas, quando saltamos de um avião, é a nossa pele que está em jogo. Mas por analogia, na nossa vida também tem alguns aspectos que não devem ser delegados. Como por exemplo a nossa própria formação, a nossa evolução como ser humano. Nós não podemos terceirizar isso. É um desejo nosso, é um esforço nosso. Alguns aspectos da nossa vida, agora todo mundo está fazendo planos para 2023, alguns aspectos não adianta colocar nas mãos das outras pessoas. Nós precisamos trazer para a nossa responsabilidade o que está ao nosso alcance e fazer o nosso melhor. Naquilo que nós somos especialistas, nós não podemos terceirizar, nós temos que fazer nós mesmos. É um ato de sabedoria saber o que pode e o que não pode ser delegado dentro das organizações, por exemplo. Tem empresários que delegam a construção de uma visão, um destino. Não. É o gestor, é o líder que é o responsável pela visão da organização. É lógico que ele pode ouvir outras pessoas, mas é ele que tem que determinar qual é o caminho, qual é o destino que essa organização vai percorrer. Ou seja, nesse ano de 2023, não deixe outros dobrar o seu próprio paraquedas, porque a sua pele está em jogo. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Faça o que está ao seu alcance, faça da melhor forma possível para que você seja o responsável pelo seu sucesso, né? Escutando essa história, eu recordei de um filme que eu vi há pouco tempo atrás, e aí eu até faço a indicação para ti, para quem está nos acompanhando. O nome do filme é Paixão Sufocante.
E quando tu ouve o nome do filme, tu vê até a capa do filme, tu não imagina que a história vai para um lado que acontece. Eu vou tentar resumir aqui, e é baseado em fatos reais. É uma mulher, é um filme francês, e uma estudante, ela vai para um período de férias no sul da França e se apaixona pelo um campeão mundial de mergulho livre, que chama Pascal Gautier. E como é que funciona isso? Eu nem sabia que existia esse tipo de competição. É uma barra, não sei se é de ferro, de que metal, enfim, que a pessoa ela tem que prender a respiração e ir até o máximo que ela consegue. Era 140 e poucos metros o recorde. E ele era o recordista. E aí ela começa a ir bem, e eles começam a ter relacionamento, se aproximam e se apaixonam, enfim. E ele vê e daí ele tem um problema de saúde, ele não pode mais competir, e ela começa a se destacar. E por um lado ele fica feliz, mas por outro lado ele tem ciúmes, inveja. E aí no meio da trama ele descobre um outro relacionamento. É que se eu for falar tudo também, vai dar o spoiler aqui do filme. Mas tem algo bem semelhante com isso, que de repente ela tá precisando de alguma coisa e que alguém vai lá e checa o material dela e o material não tá como deveria estar. E é muito semelhante a esse caso. Então recomendo aí Paixão Sufocante. Eu ia contar, mas eu pensei, não, daí eu vou falar tudo do que acontece no filme, deixamos por aí então. Mas é isso, né, Bozetti? Eu acho que a gente falou tantas vezes aqui em delegar. Muitas vezes é importante delegar. A pessoa não pode querer fazer tudo, porque senão não vai conseguir. Vai perder tempo, vai ter que ficar mais horas no seu trabalho e acho que o todo vai sair perdendo. Agora, tem algumas funções que a pessoa tem que saber, não, isso aqui eu vou ter que fazer. E quando se trata da própria pele, eu várias vezes o cara pensa, né? Como é que será que tá o piloto do avião que eu tô entrando? Exato. Será que tem um filme também que acho que é com o Denzel Washington, que ele era um piloto que ele bebia. E aí muitas vezes mostrava assim, poderia dar um problema. Eu já tinha dormido imagina, levando muitas pessoas. Então a gente coloca a nossa vida nas mãos, literalmente, do piloto ou do motorista do ônibus ou da van. Então muitas vezes tem isso também. A gente não tem muito o que fazer, né? Inclusive, é por isso, nós fizemos um trabalho interessante em 2019 com a Fraport, né? Um trabalho de construção de cultura. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com um choque cultural de uma empresa aérea alemã que coordena aeroportos. Nós sabemos que os alemães são muito eficientes e quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma empresa que não tinha a performance que eles buscavam. Então nós fizemos um trabalho com eles e aprendemos muito também sobre alguns aspectos da aviação que tem muito a ver com a gestão empresarial. Por que a aviação é tão protocolar? Vocês já perceberam como se checa tudo antes de um avião decolar? Por quê? Porque a decolagem é opcional. O avião pode ou não decolar. O pouso é obrigatório. O avião vai descer. Ou ele desce do jeito correto, ou ele desce do jeito incorreto. É por isso que se checa tudo protocolarmente antes de uma aeronave decolar. Inclusive, a sanidade mental de um piloto é verificada com bastante frequência. E na aviação é um caso interessante de como se deve fazer para delegar uma função. Confiar é bom, conferir é muito melhor. Confiar é bom, conferir é fundamental. É por isso que eles checam tudo antes de decolar. Na empresa deveria ser exatamente assim. Na nossa própria vida também deveria ser assim. Alguns aspectos cujo nosso resultado depende dele, nós precisamos confiar, mas nós precisamos conferir também. Em especial, alguns aspectos que podem colocar tudo a perder. Alguns aspectos que podem colocar todo o nosso resultado, toda a construção. A gente sabe que é tão difícil construir um resultado satisfatório ao longo da vida e às vezes por um ato falho nós colocamos tudo a perder. Então tem alguns aspectos que nós podemos sim delegar, em especial, daí entra uma linguagem um pouco mais técnica de gestão. O que for operacional e o que for tático até tem certa facilidade de delegar. Agora, o que for estratégico, que é o que está na ponta da pirâmide, no ponto mais alto, as decisões de quem está ocupando um cargo importante na organização, elas repercutem em todo o corpo da organização. Então, essas podem colocar tudo a perder. Essas tem que tomar cuidado quando se for delegar. É o caso clássico, de uma forma metafórica, do dobramento ali, da dobragem, não sei nem se existe essa palavra, mas de dobrar o paraquedas, né? É algo que, na hora que nós vamos puxar, e aí, quem dobrou? Vai culpar? Em queda livre não tem como culpar, né? A vida, a consequência é trágica, né?
Ele, inclusive, comentou lá, aquele senhor que até hoje não conseguiram identificar quem foram os culpados. Enfim, ele convive com esse buraco no peito, com esse aperto no peito, e uma forma de homenagear o filho dele, que foi a vítima, é usar aquele boné memorável, né? Interessante essa história e que tem uma grande reflexão por trás, né? Tá bom. Valeu, Bozete. Um bom ano pra ti, uma boa semana. Nos falamos. Vamos conversando. Um grande abraço. Prazer que tenhamos um ótimo ano aí em 2023. Falei sobre o filme aqui, o Nestor Hofstetter, de Arroio do Meio, diz: eu assisti o filme, muito bom. Então tá, valeu, Nestor, tá corroborando com aquilo que eu falei, então, né? Muitas vezes as pessoas gostam, né, de receber dicas de filme, então eu tô indicando esse aqui, Paixão Sufocante, é o nome do filme que eu comentei aí, então, pra quem mais, né, não assistiu ainda, pra quem tiver o interesse, acho que vale a pena. 999787885 e o comentário do Gustavo Bozete tá lá no nosso site independente.com.br, também no YouTube, da